15 de setembro de 1944, 6h47 da manhã. Zoológico de Varsóvia, Polônia ocupada. O Obersturmführer Fritz Hartmann sobe pelo caminho de cascalho em direção à casa do diretor. 3 soldados da Wehrmacht o seguem, suas botas ecoando no silêncio da manhã. Eles receberam um relatório. O diretor do zoológico, Jan Jabinski, está envolvido em atividades suspeitas, com movimentações noturnas, consumo excessivo de comida e ruídos inexplicáveis. Hartmann, veterano de dezenas de inspeções, sorri com confiança. Os poloneses da resistência sempre cometem os mesmos erros. Ele atravessa as jaulas abandonadas. O zoológico é um cemitério de grades vazias, prédios danificados, silêncio onde antes havia rugidos. Perfeito para esconder pessoas. O que Hartmann não sabe é que, a menos de 50 metros de onde ele está parado, em jaulas supostamente vazias, em túneis subterrâneos de leões, na antiga casa dos macacos, 17 pessoas prendem a respiração. Judeus, resistentes, crianças e famílias inteiras. Aquela manhã é apenas um momento dentro de uma operação que já salvou mais de 300 judeus das câmaras de gás. Operada por um zoólogo de 39 anos, chamado Jan Jabinski, e sua esposa Antonina, que transformaram seu amor pelos animais numa rede de resgate humano. Nas próximas 4 horas, a Wehrmacht revistará cada edifício do zoológico. Mas nunca encontrará as 17 pessoas escondidas. E nesse fracasso, descobrirão que um homem cuja vida fora dedicada a proteger animais usou aquele mesmo zoológico destruído para salvar vidas humanas. Esta é a história de como um zoólogo transformou jaulas de animais em santuários de salvação. Capítulo 1. O Éden antes da tempestade. O Zoológico de Varsóvia foi fundado em 1928. 16 hectares na margem leste do rio Vístula, com 5.000 animais de 500 espécies diferentes. Um dos zoológicos mais modernos da Europa. Jan Jabinski nasceu em 8 de abril de 1897 em Varsóvia, filho de uma família católica polonesa. Estudou zoologia na Universidade de Varsóvia, formando-se em 1925. Sua tese sobre reprodução de mamíferos em cativeiro consolidou sua reputação como cientista sério. Em 1929, aos 32 anos, foi nomeado diretor do Zoológico de Varsóvia. A nomeação foi controversa porque ele era jovem e preferia métodos não convencionais. Acreditava que os animais deveriam viver em espaços naturais, não em jaulas vitorianas de barras de ferro. Em 1935, ele havia transformado completamente o zoológico. Construiu recintos que imitavam habitats naturais, com fossos no lugar de grades, vegetação densa e água corrente. Os animais prosperavam sob seus cuidados. A joia do zoológico era Tuzinka, a elefanta. Adquirida em 1931, tornou-se uma celebridade nacional. As crianças de Varsóvia faziam fila por horas para montá-la, e ela se tornara um símbolo da modernidade polonesa. Jan se casou com Antonina Erdmann em 1931. Ela tinha 23 anos, ele 34. Antonina não era zoóloga formal, mas tinha uma conexão intuitiva com os animais. Podia acalmar um leão nervoso com a voz, alimentar um filhote de macaco rejeitado pela mãe e detectar doença antes dos veterinários. Os funcionários a chamavam de a sussurradora de animais. Eles viviam na casa do diretor, uma residência de 2 andares no centro do zoológico. De suas janelas, podiam ver girafas, ouvir leões rugindo à noite e observar pavões passeando pelo jardim. Em 1932, nasceu seu filho Richard. O menino cresceu literalmente dentro do zoológico,
dando seus primeiros passos ao lado de gazelas. Aos 5 anos, conseguia identificar 100 espécies pelo som. Em 1939, o Zoológico de Varsóvia recebia 1 milhão de visitantes por ano. Era uma instituição cultural, um centro educativo e o orgulho de Varsóvia. A família Jabinski havia construído um Éden. Mas em agosto de 1939, Jan notou mudanças sutis. Visitantes alemães no zoológico tirando fotos de prédios em vez de animais, perguntando sobre porões, túneis de serviço e saídas de emergência. Espiões. Em 1º de setembro de 1939, às 4h45 da manhã, Jan descobriria o porquê. Capítulo 2. O apocalipse das jaulas. As bombas da Luftwaffe caíram sobre Varsóvia sem declaração de guerra. O zoológico, localizado na margem leste do rio Vístula, estava diretamente na rota de bombardeio em direção ao centro da cidade. A primeira bomba atingiu a Casa dos Elefantes às 5h12 da manhã. Jan e Antonina acordaram com a explosão. Da janela, viram o prédio em chamas e ouviram algo mais aterrorizante do que as bombas: os gritos dos animais apavorados. Tuzinka, a elefanta, correu para fora do prédio em chamas com a pele chamuscada e a tromba erguida em pânico. Correu direto para o rio Vístula, mergulhou na água e nunca mais emergiu. Seu corpo foi encontrado dias depois, afogada pelo pânico. Jan e o pequeno Richard, de 7 anos, correram até o zoológico. A cena era apocalíptica. Jaulas destruídas, animais mortos e outros correndo descontrolados. Um leão macho adulto andava livre pela avenida principal. 2 ursos pardos haviam escapado em direção à cidade e serpentes venenosas, libertadas de terrários quebrados, deslizavam rumo a prédios residenciais próximos. Jan tomou decisões impossíveis. Animais feridos sem chance de sobrevivência precisavam ser sacrificados. Não havia veterinários disponíveis nem anestesia. Só havia uma pistola de serviço. Ele passou as 36 horas seguintes atirando em animais que criara desde filhotes. Um tigre de Bengala com as 2 patas traseiras destruídas, uma girafa com o pescoço quebrado e dezenas de primatas queimados além de qualquer recuperação. Richard, aos 7 anos, viu seu pai chorar pela primeira vez. Em 27 de setembro de 1939, após 3 semanas de bombardeio, Varsóvia se rendeu. Os nazistas chegaram ao zoológico em 30 de setembro. O oficial responsável era Lutz Heck, diretor do zoológico de Meuse-Saint-Denis, Berlim e zoólogo-chefe de Hitler. Heck era um nazista convicto, membro do partido desde 1933, e inspecionou o zoológico de Varsóvia com olhos calculistas. Os melhores animais vão para Berlim, anunciou. O resto será liquidado. Este zoológico está fechado. Nas semanas seguintes, vagões de trem levaram animais sobreviventes para a Alemanha. Zebras, bisões, camelos e espécies raras de antílopes. Tudo o que tinha valor foi roubado. Em novembro de 1939, o zoológico de Varsóvia estava vazio. 5.000 animais reduzidos a zero, com jaulas vazias, prédios danificados e um silêncio absoluto. Jan esperava ser demitido. Em vez disso, os nazistas lhe fizeram uma oferta. Heck voltou em dezembro de 1939 com uma proposta. Jabinski, você é um bom zoólogo. Permito que mantenha seu cargo. Mas o zoológico servirá ao Reich. Você criará porcos para alimentar nossas tropas. Era uma humilhação calculada. Transformar um zoológico prestigioso numa granja de porcos. Mas Jan viu uma oportunidade. Aceito, respondeu imediatamente. Mas vou precisar de acesso ao gueto judeu para recolher restos de comida para os porcos. Heck considerou a proposta. Fazia sentido.
O gueto gerava toneladas de lixo orgânico diariamente. Concedido. Você receberá uma autorização especial. Jan havia conseguido acesso oficial ao gueto judeu, com permissão para entrar regularmente e documentação que justificava sua presença. Os nazistas acabavam de lhe dar a chave para sua operação de resgate. Eles ainda não sabiam, mas haviam cometido seu primeiro erro fatal. Capítulo 3. A maior prisão da Europa. Em outubro de 1940, os nazistas criaram o Gueto de Varsóvia. 3,3 quilômetros quadrados cercados por um muro de 3 metros de altura, onde 450 mil judeus foram forçados a viver. A densidade era de 136 mil pessoas por quilômetro quadrado. Para comparar, Manhattan tem 27 mil. As condições foram projetadas para matar. As rações oficiais eram de 184 calorias por pessoa por dia, impossível de sobreviver. Milhares morriam mensalmente de fome, doença e execuções aleatórias. Jan começou suas visitas ao gueto em janeiro de 1941. Oficialmente, recolhia restos de comida para seus porcos. Seu caminhão, marcado com Zoológico de Varsóvia, cruzava os portões do gueto 3 vezes por semana. Os guardas nazistas o deixavam passar sem inspeção detalhada. Era uma operação autorizada. Para que inspecionar lixo? Na terceira visita, Jan foi abordado por Maurice Frankel, diretor da biblioteca do gueto. Dr. Jabinski, sussurrou Frankel. É verdade que seu zoológico está vazio? Jan entendeu imediatamente. Há muitos prédios vazios, porões e túneis. E o senhor ajudaria? Jan olhou ao redor. Os guardas nazistas estavam a 30 metros. Amanhã, mesma hora, esteja pronto. No dia seguinte, Jan chegou com seu caminhão. Frankel subiu com 2 ajudantes, supostamente para carregar restos mais pesados. Mas quando o caminhão saiu do gueto, havia 3 pessoas a mais escondidas sob lonas cobertas de lixo. O cheiro era insuportável e nauseante. A camuflagem perfeita. Os guardas na porta mal olharam. Quem revistaria lixo fedorento? Jan dirigiu direto para o zoológico. As 3 pessoas foram escondidas no porão da antiga Casa dos Leões, um espaço originalmente projetado para abrigar leões durante o inverno. É temporário, prometeu Jan, até encontrarmos lugares permanentes mais seguros. Mas o temporário viraria meses, e 3 pessoas virariam dezenas. Antonina desenvolveu um sistema de comunicação brilhante. O zoológico tinha um piano na casa, e Antonina era uma pianista talentosa. Todas as manhãs ela tocava, e diferentes músicas significavam diferentes coisas. Deutschland über alles significava nazistas no zoológico. Todos escondidos e silêncio absoluto. O Sole Mio significava tudo limpo e seguro para se mover. Beethoven significava comida pronta. Venham para a casa à noite. Offenbach significava perigo iminente. Preparem-se para a evacuação. Os refugiados, escondidos em prédios espalhados pelo zoológico, podiam ouvir o piano de seus esconderijos. Não precisavam ver para saber se era seguro emergir. Richard, agora com 9 anos, servia como mensageiro. Era uma criança. Os nazistas não suspeitavam, e ele podia andar livremente levando mensagens, comida e avisos. Jan e Antonina identificaram os locais perfeitos para esconder pessoas. A Casa dos Leões tinha um porão 6 metros abaixo da terra, projetado para manter grandes felinos no inverno. Acesso por alçapão oculto, ventilação natural e capacidade para 8 a 10 pessoas. O prédio dos macacos tinha um sistema de túneis de limpeza conectando vários edifícios. Escuro e úmido, mas seguro, com capacidade para 4 a 6 pessoas. O fosso dos ursos tinha uma sala de bombas com
porta camuflada atrás de maquinário enferrujado e capacidade para 5 a 7 pessoas. A casa tinha um quarto de hóspedes, onde alguns refugiados viviam abertamente com identidades falsas, como funcionários do zoo. A Casa das Aves tinha um sótão acima da exposição de pássaros, com acesso apenas por escada removível. Quente no verão e congelante no inverno, mas invisível. Em qualquer momento, entre 12 e 17 pessoas viviam escondidas no zoológico. Capítulo 4. A rede se expande. Em meados de 1942, a operação do zoológico havia evoluído significativamente. Jan coordenava com múltiplos grupos de resistência: Gegota, Armia Krajova e grupos juvenis de resistência judaica. O zoológico se tornou uma estação de trânsito onde refugiados chegavam do gueto, ficavam dias ou semanas e depois eram transferidos para locais mais permanentes, como fazendas no campo, mosteiros católicos ou porões na Varsóvia e o Omstuzomas Uriana. Jan desenvolveu um protocolo rigoroso para as 6. Operação. O passo 1 era a extração do gueto. Jan entrava com o caminhão de lixo. Os refugiados se escondiam sob restos e a saída era por um posto de controle menor durante a troca de guarda entre 6 e 7 da manhã. O passo 2 era a quarentena no zoológico. As primeiras 48 horas em isolamento serviam para verificar se não estavam sendo seguidos e fornecer tratamento médico básico. O passo 3 era a documentação falsa fornecida pela Gegota. As fotos eram tiradas na casa e os documentos eram entregues em 3 a 5 dias. O passo 4 era a evacuação para a localização permanente, normalmente à noite e nunca com mais de 2 pessoas por viagem. Samuel Koenigswein tinha 8 anos quando chegou ao zoológico em abril de 1942. Sua mãe havia morrido de tifo no gueto e seu pai foi executado por contrabando. Samuel estava sozinho. A resistência o retirou, mas havia um problema. Samuel havia parado de falar por um trauma seletivo. Nenhuma palavra em 6 semanas. Para uma criança judia tentando passar por polonesa cristã, o silêncio era uma sentença de morte. Os nazistas testavam identidades fazendo perguntas e, sem resposta, assumiam que era judeu. Antonina assumiu o caso pessoalmente. Samuel, disse ela, você sabe por que os animais não falam? Porque não precisam. Eles se comunicam de outras formas. Observe. Ela o levou até o chiqueiro. Os porcos grunhiam e se empurravam, comunicando hierarquia sem palavras. Viu? Eles falam, só que de um jeito diferente. Por semanas, Antonina trabalhou com Samuel, sem forçá-lo a falar, mas mostrando que o silêncio podia ser força, não fraqueza. Lentamente, Samuel começou a fazer sons, primeiro imitando porcos, depois pássaros e, finalmente, 3 meses depois, palavras. Suas primeiras palavras foram: "Obrigado, senhora Jabinska." Samuel sobreviveu à guerra e emigrou para Israel em 1948, onde se tornou veterinário. Aprendi com os animais, diria. Depois, que sobreviver nem sempre exige palavras. Às vezes, exige silêncio. Antonina me ensinou os dois. Raquela Auerbach era historiadora e membro do projeto Oineg Shabbos, um grupo secreto que documentava atrocidades nazistas no gueto. Em agosto de 1942, quando começaram as deportações em massa para Treblinka, a rede decidiu que Rachela precisava ser evacuada, porque seu conhecimento era valioso demais para ser perdido. Jan a retirou usando um método audacioso. Rachela saiu pela porta principal do gueto, vestida como trabalhadora polonesa, com papéis falsos, enquanto Jan a esperava a 200 metros, num caminhão estacionado. Mas Rachela levava algo que colocava toda aquela operação em risco. Um de seus cadernos de arquivo. "Eu não posso deixá-lo", insistiu. "Ele contém testemunhos de 300 pessoas.
Se os nazistas o encontrarem, todos esses testemunhos morrem comigo. Jan entendeu e não discutiu. Rachela passou 6 semanas no zoológico. E todas as noites, no porão da Casa dos Leões, à luz de velas, trabalhava em seu arquivo, registrando nomes, datas de deportações, métodos de assassinato e testemunhos de sobreviventes. Quando foi evacuada em setembro, Jan lhe fez uma promessa. Quando a guerra acabar, vamos recuperar seu caderno. Vamos publicá-lo. O mundo vai saber. Em abril de 1943, antes do levante do gueto, Jan enterrou o caderno num frasco de vidro, debaixo do velho carvalho perto da jaula dos elefantes. Em maio de 1945, após a libertação, Rachela voltou e Jan desenterrou o frasco. O caderno havia sobrevivido com todas as páginas intactas. Foi publicado em 1954 e tornou-se um dos documentos históricos mais importantes do Holocausto. A operação não era sem custo. Financeiramente, alimentar de 12 a 17 pessoas extras exigia dinheiro. Jan usava fundos do zoológico, mas não era suficiente. A Gegota fornecia subsídios de 500 zlotys mensais, mas ainda assim a família gastou suas economias pessoais. Psicologicamente, Antonina desenvolveu insônia crônica, acordando 3 ou 4 vezes por noite para verificar se os refugiados estavam seguros. Richard, aos 10 anos, tinha pesadelos constantes. Jan fumava 3 maços de cigarro por dia, com os nervos em frangalhos. Fisicamente, Antonina perdeu 12 quilos em 1 ano e Jan desenvolveu uma úlcera no estômago. Ambos envelheceram visivelmente, mas nunca pensaram em parar. Como Jan escreveu em seu diário, todas as manhãs eu acordo me perguntando se hoje é o dia em que nos descobrem. Todas as noites eu agradeço porque não foi hoje. E em cada dia, entre esses 2 momentos, eu sei que estamos fazendo a única coisa que importa: manter humanos vivos num mundo que quer matá-los. Capítulo 5. 4 horas de terror. Voltamos ao momento onde começamos. 15 de setembro de 1944, 6h47 da manhã. O Obersturmführer Fritz Hartmann e 3 soldados sobem pelo caminho do zoológico. Alguém havia informado, um funcionário do zoológico, irritado por não receber seu pagamento completo, havia denunciado atividades suspeitas. Jan vê os veículos militares pela janela da casa. Sua mão bate no piano, não em teclas específicas. Apenas um som alto, dissonante e urgente. O sinal de emergência. Em prédios espalhados pelo zoológico, 17 pessoas se movem rapidamente. No porão da Casa dos Leões, 8 pessoas correm para mais fundo, para uma câmara secundária que Jan havia escavado pessoalmente, com entrada oculta atrás de prateleiras velhas de ferramentas. No túnel dos macacos, 4 pessoas rastejam até o fundo, 40 metros abaixo da terra. No fosso dos ursos, 5 pessoas se enfiam na sala de bombas. Tudo isso acontece em menos de 90 segundos. Hartmann entra na casa sem bater. Dr. Jabinski, inspeção surpresa, ordem do comandante. Jan, vestindo um roupão, finge surpresa. Inspeção? Do quê? Antonina aparece da cozinha, secando as mãos numa toalha. Bom dia, Herr Obersturmführer. Gostaria de um café enquanto seus homens trabalham? Era uma tática calculada. Parecerem cooperativos, não defensivos. Hartmann aceita o café, um mau movimento que dá a Jan e Antonina tempo para avaliar a situação. Os nazistas trouxeram apenas 3 soldados. Uma inspeção pequena, não uma operação de prisão em massa. Isso era bom. Mas Hartmann traz um mapa do zoológico, detalhado, mostrando cada prédio, cada porão e cada túnel. Isso era muito ruim. Os soldados inspecionam metodicamente. Às 7h15 da manhã, na Casa dos Leões,
O soldado Müller desce ao porão com uma lanterna. Ele vê o espaço onde normalmente viviam os refugiados. Cobertores, pratos e livros. Herr Obersturmführer. Aqui há evidências de pessoas vivendo. Hartmann desce e examina o espaço. Jabinski, explicação? Jan havia preparado essa história por meses. Meus trabalhadores temporários, poloneses do campo, eles vêm durante a colheita de batatas, ficam semanas e depois voltam para casa. É mais barato hospedá-los aqui do que pagar hotel. Onde eles estão agora? Foram embora ontem. A colheita terminou. Hartmann não se convence e ordena que Müller procure algum espaço oculto. Müller bate nas paredes e mexe em prateleiras. Mas a câmara secundária, onde 8 pessoas prendem a respiração, está atrás de uma estante que pesa 200 quilos, impossível de mover sem ferramentas. Müller não a move. Às 8h30 da manhã, no prédio dos macacos, 2 soldados entram no túnel de serviço com lanternas. Avançam 20 metros e o túnel fica mais estreito e escuro. Isso está instável aqui, comenta um. Pode desabar. Era mentira, mas parecia plausível. O prédio havia sido bombardeado em 1939. Eles recuam sem explorar os últimos 40 metros, onde 4 pessoas estão encolhidas na escuridão absoluta. Às 9h45 da manhã, no Fosso dos Ursos, Hartmann inspeciona pessoalmente a sala de bombas. A porta de metal está claramente enferrujada e ele tenta abri-la, mas ela está travada pela ferrugem. Chave? Exige. Perdida, responde Jan. Essa sala não é usada desde antes da guerra. A bomba não funciona. Só há maquinário velho. Hartmann poderia ter mandado arrombar a porta e teria encontrado 5 pessoas. Mas está frustrado e cansado. A inspeção dura horas e não encontraram nada concreto. Revisem o resto, ordena aos soldados. Ele não manda arrombar a porta. Às 10h30 da manhã, na casa, Richard, de 12 anos, está em seu quarto quando um soldado entra. O que você está fazendo, menino? Lição da escola, responde Richard com calma. O soldado vê livros e cadernos. Tudo parece normal. O que o soldado não vê é que, debaixo da cama de Richard, há uma caixa de metal contendo 47 fotografias de refugiados judeus que haviam passado pelo zoológico. Se o soldado tivesse olhado debaixo da cama, toda a família teria sido presa. Os 17 refugiados descobertos e a rede inteira desmontada. O soldado não olha debaixo da cama. Às 11 horas da manhã, chega o veredito. Hartmann reúne os soldados no pátio. Relatório, ordena. Porão dos Leões. Evidência de ocupação recente, mas está vazio agora. Túneis, instáveis, não totalmente explorados. Sala de bombas, trancada, aparentemente não usada. Casa, limpa. Hartmann encara Jan. Dr. Jabinski, há evidências de que o senhor abriga pessoas sem reportar às autoridades. Isso é uma violação dos regulamentos de ocupação. Jan mantém a voz firme. Trabalhadores temporários, todos poloneses registrados. Posso fornecer documentação. O senhor fornecerá amanhã no meu escritório, às 9 da manhã. Claro, Herr Obersturmführer. Hartmann e os soldados vão embora. Jan espera até os veículos sumirem na distância e então toca o Sole Mio no piano, o sinal de tudo limpo. Nos 30 minutos seguintes, 17 pessoas emergem de seus esconderijos. Nenhuma palavra é necessária. Todos sabem que estiveram a minutos da morte, mas sobreviveram mais uma vez. Capítulo 6. 63 dias de inferno. O levante de Varsóvia começou em 1º de agosto de 1944, às 5 da tarde. A Armia Krajowa lançou uma rebelião contra a ocupação nazista, com 40.000 resistentes poloneses
contra 15.000 tropas alemãs. Jan Jabinski se juntou imediatamente, não como combatente, porque aos 47 anos, com úlcera no estômago e visão piorando, não conseguia segurar um fuzil com eficácia. Ele se uniu como oficial de ligação, coordenando comunicações entre grupos de resistência espalhados por Varsóvia. Antonina ficou encarregada do zoológico com 14 refugiados ainda escondidos. O levante durou 63 dias. Para o zoológico, foram 63 dias de pesadelo. A Wehrmacht, furiosa com a rebelião, bombardeou Varsóvia indiscriminadamente. Prédios residenciais, hospitais e igrejas. Tudo era alvo. O zoológico, localizado na margem leste do rio, ficou bem no meio da zona de combate. Em 5 de agosto, uma bomba incendiária atingiu a casa e o fogo começou no segundo andar. Antonina e Rizard evacuaram os 14 refugiados para o porão da Casa dos Leões e depois combateram o incêndio com baldes de água do rio. Levaram 3 horas para apagá-lo. A casa sobreviveu, por pouco. Em 12 de agosto, tropas alemãs instalaram um posto de metralhadoras no terreno do zoológico, a 50 metros da Casa dos Leões. Os 14 refugiados no porão não podiam se mover nem fazer barulho, porque soldados alemães estavam literalmente sobre suas cabeças. Antonina levava comida à noite, rastejando pelo chão para não ser vista. Essa situação durou 11 dias intermináveis. Em 13 de setembro, Jan foi capturado pela Wehrmacht nas ruínas da Catedral de São João. Não foi traição, foi azar. Uma patrulha alemã o encontrou com um rádio da resistência. Ele foi espancado, interrogado e identificado como oficial de ligação da resistência. A sentença típica era a execução imediata. Mas Jan tinha uma vantagem que não sabia que tinha. Lutz Heck, o zoólogo nazista que havia saqueado o zoológico de Varsóvia em 1939, intercedeu. Ele ainda respeitava Jan como colega científico. Jabinski é valioso, argumentou Heck diante de oficiais da SS. Ele é especialista em criação de animais. Pode ser útil depois da guerra. Era um argumento absurdo, mas no caos de Varsóvia desmoronando, funcionou. Jan não foi executado. Foi enviado a um campo de prisioneiros na Alemanha. Quando Antonina recebeu a notícia de que Jan fora capturado, enfrentou uma decisão impossível. 14 refugiados ainda estavam no zoológico e, sem Jan, a operação era muito mais perigosa. Rizard, agora com 12 anos, podia ajudar, mas era apenas um menino. A Gegota ofereceu evacuar os refugiados para outras localizações, a opção mais segura. Antonina recusou. Jan prometeu a essas pessoas que estariam seguras aqui. Eu não vou quebrar essa promessa. Durante setembro e outubro de 1944, Antonina manteve a operação sozinha, alimentava os refugiados, protegia-os e coordenava com a resistência. E todas as noites tocava piano, não apenas sinais, mas música de verdade. Chopin, Beethoven e Mozart. Anos depois, um dos refugiados, Heinrich Goldsmith, explicou: a música de Antonina nos lembrava que ainda éramos humanos. Naquele porão, na escuridão, com nazistas metros acima, era fácil esquecer. Mas quando você ouvia Chopin flutuando da casa, lembrava que há beleza no mundo e que vale a pena sobreviver. Em 2 de outubro, o levante terminou. Depois de 63 dias de combate, colapsou. 40.000 resistentes poloneses mortos e 150.000 civis massacrados pela Wehrmacht como represália. Hitler ordenou que a cidade desaparecesse da face da terra. O zoológico milagrosamente sobreviveu. Danificado, mas não destruído. Os 14 refugiados sobreviveram. Jan estava na Alemanha, num campo de prisioneiros, sem saber se sua família estava viva. Antonina estava em Varsóvia,
sem saber se Jan estava vivo. Mas ambos haviam conseguido algo extraordinário: manter vivos todos os que estavam sob seus cuidados. Capítulo 7. Libertação e o legado das jaulas. O Exército Vermelho libertou Varsóvia em 17 de janeiro de 1945. Antonina e Richard ainda estavam no zoológico com os 14 refugiados escondidos. Por 3 dias, os refugiados permaneceram escondidos mesmo após a libertação. Antonina não tinha certeza se os soviéticos eram confiáveis. Finalmente, em 20 de janeiro, quando ficou claro que os nazistas tinham ido embora completamente, Antonina tocou o Sole Mio pela última vez. Os 14 refugiados saíram. Alguns tinham ficado escondidos no zoológico por 2 anos completos. 730 dias em jaulas projetadas para animais. Piscaram sob a luz do sol e muitos choraram. Sarah Koenigswein, mãe de Samuel, abraçou Antonina sem palavras. Que palavras poderiam ser suficientes? Jan foi libertado do campo de prisioneiros na Alemanha em 9 de maio de 1945, no dia em que a Alemanha se rendeu. Ele caminhou da Alemanha até a Polônia, uma viagem que levou 3 semanas. Chegou ao zoológico em 2 de junho de 1945. Antonina viu um homem de 48 anos que parecia ter 65, magro e com o rosto envelhecido, mas vivo. E os refugiados? Foram suas primeiras palavras. Todos vivos, respondeu Antonina. Todos sobreviveram. Jan desabou, não de exaustão, mas de puro alívio. Nos 4 anos seguintes, Jan e Antonina reconstruíram o zoológico de Varsóvia. Os nazistas haviam deixado ruínas, prédios destruídos, jaulas vazias e terra queimada. Mas lentamente, o zoológico reviveu. Em 1946, chegaram os primeiros animais adquiridos: coelhos, cabras, um pônei. Em 1947, o edifício dos leões foi reconstruído. Em 1948, chegou a primeira girafa após a guerra. Em 1949, o zoológico reabriu oficialmente ao público. A ironia não passou despercebida para Jan. O prédio onde tinham escondido judeus agora abrigava leões outra vez. Mas esses leões viviam em paz, porque os nazistas haviam ido embora. Estimativas do pós-guerra confirmaram os números. 298 judeus salvos pela rede do zoológico com documentação completa. Mais 50 a 100 pessoas adicionais com base em testemunhos. O número conservador era de 300 pessoas. Cada pessoa representava uma vida não entregue a Auschwitz, uma família não totalmente destruída e descendentes que existem hoje. Em 2019, pesquisadores do Yad Vashem identificaram mais de 2.400 pessoas como descendentes vivos de pessoas salvas por Jan e Antonina Jabinski. 2.400 pessoas que existem porque um zoólogo e sua esposa decidiram transformar jaulas de animais em santuários humanos. Em 21 de setembro de 1965, Jan e Antonina foram homenageados como justos entre as nações pelo Yad Vashem. A cerimônia foi em Jerusalém e contou com a presença de 37 pessoas que haviam sido escondidas no zoológico. Sarah Koenigswein, agora com 67 anos, falou: Em 1942, meu filho Samuel parou de falar. O trauma o quebrou. Antonina lhe ensinou que o silêncio podia ser força. Samuel sobreviveu e hoje é veterinário em Haifa, com 3 filhos e 7 netos. Isso é o que Jan e Antonina nos deram. Não apenas sobrevivência, mas futuro. Uma árvore foi plantada em sua homenagem no Bosque dos Justos. Jan chorou enquanto Antonina segurava sua mão.
Não éramos heróis, sussurrou Jan. Apenas fizemos o que os animais nos ensinaram: proteger os vulneráveis. Jan continuou como diretor do Zoológico de Varsóvia até 1951, aposentando-se aos 54 anos por causa da saúde deteriorada, após anos de estresse de guerra. Escreveu cerca de 50 livros sobre zoologia, deu aulas e dirigiu um programa de rádio sobre animais extremamente popular na Polônia. Jan morreu em 26 de julho de 1974, aos 77 anos. Antonina sobreviveu por mais 37 anos. Viveu tranquilamente em Varsóvia, onde pintava, escrevia memórias e recebia visitantes do mundo inteiro que queriam conhecer a sussurradora de animais que salvou humanos. Morreu em 20 de julho de 2007, aos 98 anos. Richard tornou-se cineasta, produzindo documentários sobre vida selvagem. Morreu em 2019, aos 87 anos. A casa do diretor do Zoológico de Varsóvia hoje é um museu. Os visitantes podem caminhar pelos cômodos onde os refugiados comeram, ver o porão da Casa dos Leões, onde 8 pessoas se esconderam por meses, e tocar o piano que Antonina usou para enviar sinais. O túnel dos macacos está selado por ser estruturalmente instável. Mas há fotos, testemunhos e histórias preservadas. Uma exposição mostra 298 nomes, cada um representando uma vida salva. Abaixo, há um texto que diz: neste zoológico, projetado para proteger animais, humanos encontraram refúgio. Os nazistas construíram jaulas para aprisionar. Jan e Antonina as transformaram em santuários para libertar. A história de Jan e Antonina Jabinski representa algo profundo. Os nazistas construíram um sistema de morte apoiado por um Estado moderno, tecnologia industrial e ideologia totalitária. Contra isso, um zoólogo e sua esposa tinham jaulas vazias, amor pelos animais e uma determinação impossível de quebrar. Como Jan escreveu em 1968, 3 anos antes de morrer. As pessoas perguntam por que arriscaram tudo por 300 pessoas e por que não mais. A resposta é simples. 300 foi o número que conseguimos alcançar. Se pudéssemos salvar 3.000, teríamos feito. Mas com um zoológico, um caminhão e jaulas vazias, salvamos 300. E essas 300 pessoas valiam todo o risco. Porque em cada vida salva, derrotamos os nazistas. Em cada pessoa que sobreviveu, provamos que a humanidade é mais forte do que o ódio. Os nazistas tinham exércitos. Nós tínhamos jaulas de animais. No fim, as jaulas venceram. Em 2019, o Zoológico de Varsóvia organizou um encontro. 2.400 pessoas, descendentes de pessoas salvas por Jan e Antonina, vieram de 47 países. Médicos, professores, artistas, engenheiros, mães, pais e avós. Cada um existia porque, em 1942, um zoólogo decidiu que jaulas projetadas para leões podiam proteger humanos. O neto de Samuel Königswein, agora veterinário em Tel Aviv, falou: meu bisavô parou de falar em 1942. Antonina o ensinou a falar outra vez, não só palavras, mas que a vida vale a pena, que o futuro existe e que a bondade sobrevive ao mal. Eu estou aqui hoje porque ela acreditou nisso. Todos nós estamos aqui porque Jan e Antonina acreditaram que 300 vidas importavam. Os nazistas perderam. As jaulas venceram. E a história se lembra. Os nazistas nunca imaginaram que um zoólogo salvaria 300 judeus usando jaulas de animais. Mas Jan Jabinski fez isso. E 80 anos depois, 2.400 pessoas vivem para provar.